Cara, eu gosto muito de pesquisar significado de palavras, de entender de onde vem palavras e tal. E assim, eu tava assistindo um jogo, na minha cabeça veio, na hora assim, veio a palavra monólogo, né? Eu tava assistindo assim, eu falei, cara, isso parece um monólogo, mas deixa eu ver ao certo o que é um monólogo, né? Pra, pra ver se eu tenho razão do que eu estou dizendo. E eu fui ver. Monólogo significa meio que um teatro de apenas um personagem que conversa entre si, né? Ou para outras pessoas, mas somente um personagem. Ou é um ator, somente um participante. E basicamente foi isso que aconteceu no jogo entre Manchester City e Real Madrid. Somente um apareceu. Só existiu um personagem. E foi o Manchester City. O Real Madrid estava escondido, estava acuado. O Real Madrid estava, eu diria, eu não vou dizer com medo, porque é o Real Madrid, mas o que o Manchester City fez com o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo, também no segundo, mas principalmente no primeiro tempo, foi coisa assim que vai ficar para a história. Daqui 10 anos, nós vamos lembrar desse momento como o dia que o Real Madrid foi esculachado por um time que tinha zero Champions. Zero. Nenhuma. Né? O time, o dono da Champions League foi humilhado por um time que não tinha nenhuma Champions League. Né? É. A nova era tá chegando. Os novos times, os novos milionários. Cara, esse é um dos melhores Manchester City da história, né? Vamos. Falando em Manchester City, em qualidade, nós vamos pegar os Manchester City do Guardiola, basicamente, né? Não vamos falar de Manchester City de Mancini, Manchester City antes da era milionária do clube. Vamos falar de Manchester City de Pep Guardiola, porque realmente são os melhores. E eu acho que vai entrar na competição de melhores da história o Manchester City de 2017, 2018, temporada 17-18 e o dessa temporada, 22-23, com a chegada do Haaland. E assim, é difícil você não optar por este Manchester City. Talvez em termos de encaixe tático, aquele Manchester City seja até melhor. Mas esse Manchester City tem um encaixe tático, tem técnica, muita técnica dos jogadores. E ainda mais, me parece um elenco cascudo. Me parece um elenco que não vai sentir a pressão de uma semifinal de Champions League. Me parece, cara, é um Manchester City que não. Eu tô sem palavras, cara, de verdade. Esse. Ai, que trabalho. É um Manchester City que um dia não soube se defender sem a bola, né? É um Manchester City que perdia a bola e ficava sem saber o que fazer, muitas vezes. É, e hoje não. Hoje é um Manchester City que, sem a bola, ele usa o tempo sem bola dele para criar uma estratégia de contra-ataque para lançar a bola para Haaland ou para propriamente o Haaland colocar a bola pro tocar a bola pro Haaland, o Haaland fazer o pivô para quem tá chegando, cara. E assim, ter mais de uma forma de jogar com a bola e sem bola é muito bom. Isso te traz um repertório pro seu elenco, pro seu time, que não fica difícil dos adversários jogarem contra você, de se defenderem contra você, porque se você joga bem com a bola e sem a bola, o seu adversário não tem muito o que fazer. E se você é o melhor no que faz com a bola, seu adversário fica confuso, né?
Você coloca muito mais pressão no seu adversário, você deixa o seu adversário. Ah, cara, que jogo foi esse? Que sorte que eu tenho de poder assistir esse jogo. Eu não assisti o jogo ao vivo, eu assisti a reprise dele, mas eu já sabia o placar quando assisti, né? Mas assim, o jogo foi espetacular. Foi um amasso do Manchester City, foi um amasso. Falando um pouquinho de personagem, Rodri, Walker, o que que o Walker fez? O Vini Júnior tentou duas ou três escapadas pelo lado do Walker e nada, nada. O Walker não deixou passar nada. Assim, eu vi poucas atuações individuais tão boas quanto essa do Walker. Parar o Vinícius Júnior num contra um, a explosão do Vinícius Júnior, o drible do Vinícius Júnior, a velocidade, a criatividade, não é qualquer um que para o Vinícius Júnior. Não é. Não é. Ele é um. O Walker é um defensor excelente. Excelente. Do nível mais alto do futebol. Já quer dizer, um defensor não, já foi somente um defensor. Ele é um jogador do mais alto nível do futebol. Hoje ele ataca bem e defende com excelência. Falando um pouquinho do Rodri, cara, o que, que o Rodri fez nessa partida? Eu não sei se eu coloco o Bernardo Silva como o melhor da partida, o Rodri. São tantos os melhores da partida, né? O De Bruyne deu duas assistências e jogou mal. Mal não, mas não foi o De Bruyne, aquele De Bruyne que nós conhecemos. De. de Não vou falar que o De Bruyne jogou mal. O De Bruyne não jogou mal, mas. Tá. Tá, cara. O. Partida do Stones, cara. O que que o Guardiola fez com John Stones? John Stones, que um dia era motivo de chacota. O, o, o zagueiro inglês, caro, que não valia o que foi pago por ele. E é, hoje é uma das principais peças para esse time. É quase que insubstituível. Porque como que você substitui esse cara? É, assim, eu tô de verdade. Não sei o que dizer. O Ederson, cara. Ederson faz uma boa temporada. O Ederson faz uma boa temporada. Mas a partida de hoje, a partida contra o Bayern de Munique já foi excelente, mas a partida de hoje ele foi assim, em pontos cruciais do jogo, ele foi exigido. Em todas as vezes que foi exigido, ele agarrou. A finalização do Kroos, aquela bagunça dentro da área, que eu não lembro quem finalizou, teve uma bagunça enorme de umas duas ou três finalizações dentro da área, ele fez duas defesas espetaculares. E assim, que, que- o Jack Grealish, o jogador de 100, o inglês de 100 milhões de libras. Cara, que partida foi essa? Fez tudo bem feito, fez tudo, tudo. Defendeu bem, atacou bem, assim como o time inteiro do Manchester City. Cara, tem uma bola que o Haaland, ele ele tá assim dentro da área pra defender e não tem ninguém na sobra pra fazer essa pra se sobrar uma bola para começar o contra-ataque. O Haaland tira a bola e o De Bruyne, isso já no final do jogo, isso já no final do jogo, quando o Real Madrid tentava fazer alguma coisa para tentar reverter o placar, mas ali já tava 3-0, já não tinha mais volta. Isso no final do jogo, o Haaland tira a bola e assim, 5 segundos depois ele já tá no campo de ataque. É incrível a entrega de todos os jogadores do Manchester City. É de uma entrega física, cara, que
você vê que o De Bruyne tava se arrastando em campo porque ele não aguentava mais correr. Eu não vi os números, mas eu tenho certeza que ele foi um dos que mais correram. E, assim, é difícil falar dos jogadores do Real Madrid porque o Manchester City não deu espaço para eles aparecerem. Não deram a bola. Às vezes que deram, o Walker fez partidas, às vezes fez uma partida excelente, né? É, muitas vezes, quando o Rodrigo vinha para cima, dobrava a marcação nele. O Benzema não fez uma boa partida, mas assim, muito mais mérito do Manchester City do que demérito do Real Madrid, deixando isso bem claro. O, o Manchester City não deixou o Real Madrid jogar, né? Que o Real Madrid não jogou porque ele tava pouco criativo, criou com pouca iniciativa. O Manchester City não deixou o Real Madrid jogar, fez o que quis. O Manchester City fez o que quis. É, assim, uma das noites mais históricas. E, cara, deixando pra falar por último aqui de Thibaut Courtois, o goleiro do Real Madrid. O melhor da partida foi o do Real Madrid, claramente. O melhor jogador da partida do Real Madrid foi Thibaut Courtois. Ele tomou 4 gols. Era esse. Eu já tô colocando o Thibaut Courtois. Ele já é o melhor goleiro que eu vi. Eu tenho 20 anos, eu vi poucos, né? Comecei a assistir futebol ali por 2013. Assim, agarrando com. Não, mentira, mas tem o Neuer também, né, cara? Ah. Mas assim, ele senta na mesma prateleira do que Neuer, agarrando com as mãos. Neuer, é, Buffon, e o Yashin, né? Já lá no século passado, lá pros anos 60, o Yashin, né? Mas assim, Courtois é sem dúvida um dos grandes goleiros da história do futebol. Que, assim, eu fui uma das pessoas que critiquei muito o que fizeram com o Keylor Navas na época que contrataram o Courtois e deixaram o Navas de lado. Mas hoje eu não tenho argumentos para defender a permanência do Navas naquele momento no Real Madrid. Não tenho mais. O Courtois fez, fez história com o Real Madrid e vai fazer ainda muita história com o Real Madrid. Que goleiro. Que goleiro. Rapaziada, é isso. Eu tô assim. O jogo aconteceu ontem. Eu ainda estou abismado. Eu tô assustado com esse jogo. E é isso. Fechou? Valeu. Falou. É nóis.